Bom dia, meu povo, tudo bom? Shalom. Passando aqui hoje para meditar com vocês o texto que está em Apocalipse capítulo 21, que vai falar de novos céus e novas terras. Nova terra, né? No singular. E o objetivo dessa meditação é quebrar alguns paradigmas. A igreja, ela é ensinada através de pastores, missionários, evangelistas, né, teólogos, por assim dizer, que são formados dentro de um sistema de teologia sistemática, né? Não querendo ser redundante, mas já sendo, mas uma teologia que vem a partir da teologia católica romana. E aí alguém pode perguntar assim: Luiz Cláudio, você tem alguma coisa contra o catolicismo? Sim, eu tenho tudo contra. Eu fui de lá, né? Eu fui de lá, fui criado no catolicismo, me afastei da igreja católica aos 20 anos. E depois aos 24 fui para o protestantismo, né, numa igreja evangélica. Fiz o curso de bacharel em teologia, não formei, faltou fechar um período e o trabalho de conclusão de curso, mas eu não quis concluir. E depois fiz direito e me formei em direito. Aí o que acontece? Nessa minha jornada, ao longo da minha vida, aprendendo, né, sobre religião na prática, né, no modus vivendi, através do catolicismo e do protestantismo, e muito me debruçando sobre as Sagradas Escrituras e lendo e pesquisando, e também Deus conduzindo os meus passos, quer queira, quer não, quer acredite você ou não, mas Deus conduz os meus passos. E as inquietações que vêm à minha mente, elas vão me conduzindo a uma pesquisa e a uma fonte de estudo. E aí, por que eu tenho, então, algo contra esse sistema? Porque é um sistema pernicioso, né? Eu gosto de trazer à memória o seguinte: o contexto histórico da igreja, do povo de Deus, é um contexto que nasce a partir do povo hebreu, né? Que hoje é conhecido como judeu. E tudo acontece na região da Mesopotâmia, naquela região ali do Oriente Médio, enfim, Israel está situado lá. E o Senhor da igreja, Yeshua HaMashiach, conhecido através do seu nome greco-romano, Jesus, ele é judeu, ele era rabino, ou seja, ele praticava a religião. Então, muitas pessoas falam assim: Jesus não tem religião. Tem, mentira, ele tem religião. A religião que ele praticou é o judaísmo, né? Então, todo o pano de fundo da teologia da igreja, né, do cristianismo, esse pano de fundo, ele é dentro do contexto judaico e não do greco-romano, né? Isso foi uma deturpação, foi um desvio para que o mundo fosse enganado. Essa é a palavra correta. Então eu quero meditar aqui com vocês. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 21. Eu vou ler o 21 inteiro. Então tá lá assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, e do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção de seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônia, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Então esse é o capítulo 21 de Apocalipse, né? E por que eu trouxe a meditação desse texto? Porque as pessoas pregam aí por aí
dizendo que a noiva do Cordeiro é a igreja. E não é. A igreja ela é composta de pessoas. Eu e você, juntos somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Né? Igreja, na verdade, essa palavra é uma palavra grega, latina, grega ali. E aí ela vai representar, né, no original, ela era um local de reunião, de agrupamentos para tomadas de decisões políticas. E essa palavra foi aproveitada para representar o local de reunião das pessoas que se ajuntavam para cultuar a Deus. No hebraico, na língua original, né, na Lashon Kodesh, né, na língua santa, onde Deus se revelou, fala lá de Querilá, né, congregação. Então, congregação é uma reunião de pessoas, independente do lugar. E aí, nós somos igreja. O Cordeiro não tem várias esposas, ele não é poligâmico. Né? Assim como as pessoas falam assim, tem a parábola das 10 virgens, né? Que Yeshua HaMashiach fala, né? Dá o exemplo lá nos evangelhos, e aí ele fala que 5 estavam com suas lâmpadas com azeite e tinham azeite de reserva, são as 5 virgens prudentes, e 5 delas não traziam consigo azeite de reserva, e essa era as imprudentes, porque se chegasse o noivo para a festa, para a boda do Cordeiro, se o noivo chegasse e o azeite da lâmpada dela apagasse, ela não teria azeite de reserva para manter a lâmpada acesa. E aí as pessoas fazem uma menção de que as 5 prudentes é a esposa que vai casar, é a noiva do Cordeiro que vai entrar para a boda e vai casar com o Cordeiro, e que as outras 5 ficariam de fora, fazendo alusão aos salvos, aos que vão se salvar e aos que vão se perder. E não é nada disso, né? Quando você casa, né? Quando você marca o casamento com a sua noiva ou com o seu noivo, existem os convidados, existem, né, os padrinhos e madrinhas, e tem todo um contexto. Eu te pergunto, na passagem, se você conhece a passagem, na passagem das 10 virgens, quando a porta se fechou e as 5 não entraram, houve o casamento ou não houve? Né? Houve o casamento. Então, se aquelas virgens fossem a noiva e elas não entrassem, não haveria casamento. Aí você vai falar, mas 5 entraram. Mas se as 10 representavam a noiva, teria que entrar as 10 para ver casamento, concorda? O que acontece é que, na verdade, aquelas virgens ali eram convidadas. Elas estavam ali para enfeitar o casamento. Igual eu costumo dizer quando eu sou convidado para ser padrinho de casamento, eu falo assim, eu sou um enfeite. Porque padrinho mesmo, casal padrinho é um só, que vai lá assinar a certidão lá, o livro do casamento como testemunho. Os outros são enfeite. Era o caso daquelas 10 virgens. Elas estavam ali para iluminar, para enfeitar, para adornar o casamento. A noiva não é a igreja. A noiva não eram as virgens. A noiva está aqui em Apocalipse. É a palavra de Deus falando para você. O apóstolo João, tomado em espírito, é levado por um anjo. O anjo fala, vem que eu vou te mostrar a mulher do Cordeiro. Está no verso 9 do capítulo 21. Né? Na parte final, vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me, no verso 10, em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que desce de Deus dos céus,
e ela vem adornada, né? O Cordeiro, a esposa do Cordeiro, é a santa cidade de Jerusalém que descerá de Deus dos céus, e não a igreja. A igreja são os convidados para morarem nessa cidade, cujo templo é o próprio Deus e o Cordeiro, como diz aqui as Escrituras. E nós estamos sendo convidados para morar na eternidade dentro de Deus, porque Ele é o templo, né? Nós vamos habitar e cultuar dentro, totalmente dentro de Deus. É o entendimento que eu tenho aqui, né? Ele fala, né, no verso 11, como é essa cidade. Ele começa a descrever, e deixa eu achar o versículo aqui, e ele tem um versículo que fala que não havia templo, porque Deus é o templo. E no verso 22, e nela, na cidade, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, minha gente, o objetivo desses vídeos é fazer com que a gente pense. Deixa eu só uma pausa para o café. Estava esfriando. E aí, é a gente parar para pensar, é a gente parar para se interessar pela verdade. Jesus Cristo fala: eu sou o caminho que conduz para Deus, não tem outro. Para você conhecer a Deus e se achegar a Deus, você precisa de um caminho, de um norte. É a pessoa de Yeshua que vai te pegar pela mão e te conduzir. Ele é o caminho. E ele continua dizendo: eu sou a verdade. Ele é a verdade. Nele está a verdade. A palavra que sai da boca dele é a verdade. E ele te dá uma orientação. Ele fala: examinai as Escrituras, porque julgais nela conhecer a mim. Então, examine as Escrituras. Separa um tempo. As pessoas falam assim: ah, eu não tenho tempo. Não, você não tem tempo para aquilo que não te interessa. Tudo aquilo que você se interessa em fazer, você consegue um tempo. Então, Deus nos deu 24 horas por dia. Não acredito que você não consiga separar uma hora. Se Ele fosse te pedir 10% desse tempo, o dízimo do tempo seria 2 horas e 40 minutos. Para você meditar nas Escrituras. Medita nela. E ora, conversa com Deus. Desenvolve um relacionamento com Deus. Jesus falou que tudo quanto você pedir ao Pai, em nome dele, crendo que seria atendido, ele faria, para que o Pai fosse glorificado. E não é só se achegar a Deus pedindo, não é só pedir alguma coisa. A gente não vai até Deus só nas necessidades. Não. Desenvolve um relacionamento, conversa, bate papo, fala do teu cotidiano, pergunta as coisas para Deus, silencia sua mente, os ruídos exteriores, né? Treina a sua mente para bloquear os ouvidos e silenciar o pensamento e ficar conectado com Deus ao ponto de que você passe a ouvir a voz dele, passe a ouvir a resposta dele. Ele tem falado contigo muitas das vezes. Sabe aquele sentimento que você tem às vezes, que você vai fazer alguma coisa e você tem um sentimento de que não é para fazer, aí você faz e dá errado? Pois bem, era a voz de Deus falando para você não fazer. E às vezes ele fala para você fazer alguma coisa, você não faz, e aí você deixa de ser abençoado. E aí lá na frente você, poxa, se eu tivesse feito aquilo, eu teria me dado bem.
Era Deus te instruindo. E aí você não deu ouvido, porque você não treina. Você não treina. Então, o meu objetivo aqui realmente é quebrar paradigmas do sistema que está aí, que para mim é um sistema demoníaco, que te leva para longe da verdade das Escrituras, te afasta do povo de Deus, que são os judeus, da cultura sobre a qual está plantado os oráculos de Deus, as verdades de Deus. A gente precisa conhecer a cultura judaica para poder entender o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, quando Deus fala que Ele nos dá santas convocações, né? Nós temos santas convocações que são as festas bíblicas, e não judaicas, como é dito hoje em dia, as festas bíblicas, né? A festa do Pêssar, que a gente conhece como Páscoa, a festa dos pães ázimos, as festas das colheitas. Então, são 7 festas que são bíblicas. E aí, a Igreja Católica, nos concílios da Igreja, lá no ano 320, 325, 400 depois de Cristo, né, ela foi criando leis e dogmas para nos afastar do povo judeu, exatamente para que a gente deixe de atender às santas convocações e para que a gente deixe de cumprir os mandamentos de Deus, porque o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Quando eu transgrido a lei de Deus, quando eu deixo de cumprir a lei de Deus e eu transgrido, eu estou pecando contra Deus. Quando eu peco contra Deus, eu vou me afastando. O pecado, ele gera a morte é a separação. E aí cada vez mais afastado desse Deus verdadeiro. E aí instruído a cultuar um Deus que a gente, na verdade a gente não conhece, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus é um, aí a teologia sistemática vai dizer que Deus é 3 em 1, né? 3 em 1 que eu conheço é só aquele aparelho antigo que tinha toca-disco, toca-fita e rádio, 3 em 1 aquilo ali. Mas na verdade é uma caixa com 3 componentes, né? Aí você vai falar assim, e esses componentes são individuais? Não, estão tudo preso dentro dessa caixa. Só que na verdade nós temos um único Deus santo e verdadeiro, que é o Todo-Poderoso. Nós temos o Filho de Deus, que a Bíblia diz que foi criado antes da fundação do mundo, que é a primícia de toda a criação. Aí a teologia sistemática vai falar, não, ele não é criatura, ele é Deus, ele é pré-existente, está na mesma proporção de Deus, mas não é o que é dito. Jesus fala que ele é a primícia de toda a criação, ou seja, primícia, primeiro, criação, criado, primeiro criado. Foi criado na eternidade e se manifestou humanamente através da Virgem Maria, né, há cerca de 2000 anos atrás, numa concepção santa pelo Ruach HaKadosh, que é o Espírito Santo, que gerou no ventre de Maria a semente que geraria o corpo de Jesus Cristo, o corpo físico, humano, e ele, né, que habitava na eternidade com seu corpo celeste, né, sendo o Espírito, entrou nesse corpo e habitou no meio de nós, se fez menor ainda que os anjos, né, se apresentando como servo aqui nessa terra, e viveu aqui, nos ensinou o que nós deveríamos fazer. Quando ele foi levado pelo Espírito de Deus, pelo Ruach HaKadosh, para o deserto a fim de ser tentado, passou ali 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, no final disso teve fome. A palavra de Deus diz que o Satanás se apresentou a ele e para o tentar e falou, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão e coma. E aí Yeshua HaMashiach fala, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o capeta ali não satisfeito, vai tentando, até que no final ele revela o seu propósito
e aí leva Yeshua até o pináculo do templo e mostra todos os reinos da terra, e fala para ele que se adorado, se prostrado o adorasse, que ele daria todos aqueles reinos para Yeshua. Yeshua fala: adorarás somente ao teu Deus, né? E só a ele darás culto. E ele falou: arreda, Satanás, porque aqui tu não tens parte comigo. Então, aí já sou eu parafraseando no final, mas o que Yeshua deixou claro? Que a gente tem que conhecer a palavra, que todo o mundo espiritual tem que ser combatido por meio da palavra. A palavra de Deus é a verdade, é o nosso alimento, é o que nós devemos seguir, e falou que só a Deus nós daríamos culto. Não temos que cultuar Espírito Santo, não temos que cultuar Jesus, não temos que cultuar Maria, não temos que cultuar José, a João, a ninguém. É o primeiro mandamento: adorarás somente ao teu Deus e só a ele darás culto. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem das coisas que há no céu, nem na terra, nem no mar embaixo da terra. Né? Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Quinto: não matar. Sexto: não roubar. Sétimo: não adulterará. Oitavo: não farás falso juramento, né? Não darás falso testemunho, né? E por aí vai, até não cobiçar as coisas do teu próximo. Enfim, são 10 mandamentos. Aí depois você lê lá em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio 5, salvo engano, ou 15, um negócio assim, e aí vai estar lá. Mas vai no Êxodo 20 que está lá. Então, só há um Deus. Yeshua é o Filho de Deus, o primeiro criado. O primeiro criado, que é o modelo de toda a criação. E aí, Adão Harishon, que é Adão, o primeiro homem criado aqui na terra, né, no Éden, ele é o modelo, ele é a imagem e semelhança do modelo que é Yeshua. E aí são outros pontos que é muito complexo de explicar, mas que, se você for estudando, conhecendo a cultura judaica, começando a se interessar por pesquisar essa cultura sobre a qual, como eu falei, está toda a revelação de Deus, você vai entender. Então, para que a gente medite hoje, você tem que saber que nós somos o povo escolhido de Deus, né? Uma vez que você reconhece Yeshua HaMashiach como Messias, como Salvador, né? Quando você reconhece que ele é o Filho de Deus, que foi morto, né? Que morreu no meu e no teu lugar, para que nós tivéssemos a reconciliação com Deus por causa dos nossos pecados, mas que ele foi sepultado e que no terceiro dia, depois de passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, o Espírito de Deus, o próprio Deus, o ressuscitou de dentre os mortos. Se você crer nisso e confessar a Yeshua com a tua boca e crer no teu coração, todas essas coisas que eu te falei, né? Aí você será salvo. A salvação é pela fé, tá certo? E a fé, ela vai se expressar através das suas obras, através da sua conduta a partir de agora. Então, se você foi salvo, se você crê em Yeshua e você confessa a Ele, e aí você é salvo, então você foi enxertado na verdadeira oliveira, na oliveira que é Israel, e aí nós somos povo de Deus, né? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí, como povo de Deus, nós vamos morar nessa cidade santa que descerá dos céus. Não vamos morar no céu. Isso é outra mentira, outra falácia. Ninguém vai para o céu. Quando a última trombeta tocar, que Jesus vir, nós vamos ser arrebatados. Os mortos ressuscitarão. Os vivos terão o corpo transformado. E aí nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens aqui. E depois vamos descer em Jerusalém para reinar com Ele 1000 anos.
e aí depois desse reinado, esse céu e essa terra vai passar e a nova Jerusalém descerá dos céus, e é onde nós vamos viver a eternidade, né? Na nova Jerusalém, que descerá de Deus dos céus, não nos céus, tá bom? Fica aí esse vídeo para te inquietar, para que você mergulhe nas escrituras, vá pesquisar, vá estudar o contexto histórico, socioeconômico, cultural judaico, e buscar a interpretação correta da palavra de Deus, para que o próprio Ruach HaKadosh ilumine a tua mente, o teu coração e abra o teu entendimento, para que você então prospere no conhecimento do nosso Deus. Deus te abençoe.